que eu faço parte de um grupo que tem sonhos. E por bondade, Deus realiza um sonho na minha vida nessa noite. Eu quero agradecer a Deus pelo irmão presbítero Alan. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. E agradecer a Deus pelo nosso pastor regional. Deus abençoe. Agradecer aos irmãos pastores da nossa regional, obreiros, e a coordenação deste congresso em concordar de deixar eu falar aqui. Muito obrigado. Ainda antes de participar deste congresso, eu já falava com a Giovana que existia no meu coração um desejo de, irmão Narciso, de dar uma glória a Deus neste congresso. E Deus hoje usa de misericórdia e faz isso acontecer. Você tem sonho? Continue sonhando mesmo acordado que Jesus vai realizar. Agradeço a Deus pela Giovana, minha esposa, meus filhos, que tem sempre me ajudado. Se você pode, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 39. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 39. Glória a Deus. Está escrito assim na bendita palavra do Senhor nosso Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Podeis assentar, Deus abençoe. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, e esse texto nos arremete à vida de Cristo Jesus. Você lembra, porque você é da escola bíblica dominical, que logo quando Jesus nasceu, Satanás intentou através dos homens tirar a vida de Jesus. Foi preciso os pais de Jesus saírem dali para que ele permanecesse vivo e em segurança, não que dependia disso, mas porque era um projeto de Deus. Quando no retorno para Jerusalém, a Bíblia fala que Herodes já era morto, e o anjo do Senhor aparece aos seus pais e dá a eles a direção para retornar para Jerusalém. Quando eles retornam, passados já alguns anos, Jesus dá início ao seu ministério de evangelização na terra. A Bíblia fala que Jesus passou por um período, e por este período ele foi até as águas do batismo, e ao sair dali ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E uma vez que Jesus venceu o diabo em todas as esferas da vida, o texto revela para nós que Jesus então entra em um período de ministrar a sua palavra. Na época em que Jesus pregava, na época em que Jesus ensinava, Jesus não desfrutava de um aparelho de som como este que nós temos, onde eu posso falar em uma tonalidade de voz mais amena e o sonoplasta melhorar e você ouvir com perfeição. Também não tinha todo esse conforto de bancos e cadeiras que hoje temos para adorar a Deus, ventiladores, tela de plasma e todo esse conforto que é oferecido para que nós ofertarmos a Deus o melhor da nossa adoração. Mas Jesus era meteorológico, ele conhecia o comportamento da natureza e ele domina o comportamento da natureza. Jesus então chega em uma situação de que uma grande multidão iria ouvi-lo ministrar uma palavra, um sermão,
que nós chamamos de o Sermão dos Eruditos, o mais belo e o mais célebre sermão ministrado por Jesus, que nós conhecemos como o Sermão das Montanhas. Quando Jesus vai ministrar este sermão, a Bíblia fala que ele, conhecendo a velocidade para onde o vento estava direcionando a sua força, Jesus subiu ao monte, e quando ele chega a este monte, ele abriu a sua boca e ele começava a ensinar: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus pregava essas beatitudes numa força em que o vento pegava a voz de Jesus e propagava isso para a multidão, e a multidão ouvia e compreendia o que Jesus estava ministrando e estava pregando. Em um dado momento da ministração, em que Jesus estava pregando a introdução do Sermão da Montanha, Jesus volta para os discípulos e, em uma palavra exclusiva a eles, Jesus fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus direciona esta palavra de aconselhamento e exortação ao mesmo tempo. Quando isso acontece, Jesus retoma para a mensagem que ele prega, o Sermão da Montanha, e o texto relata que Jesus agora ensina sobre dar esmolas. Não é necessário que a sua mão saiba o que a outra fez. Se uma mão abençoar alguém, não precisa contar para a outra. Terminada esta parte do ensino, Jesus ensina sobre a oração e sobre o jejum. Jesus falou: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que a tua mão direita fez, para que a tua esmola seja dada ocultamente ao teu Pai, e o teu Pai que vê em secreto, ele te recompensará publicamente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê o que está em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito orarem são ouvidos. Mas quando orarem, diga ao Deus Pai o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em Jesus ensinar isso para a multidão, junto dos discípulos, ele traz um aconselhamento: não ajuntais tesouro aqui na terra, porque onde junta tesouro aqui na terra, a traça e a ferrugem consome, mas juntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não têm o poder. Mas uma coisa eu digo a cada um de vós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Passado a introdução do Sermão da Montanha, Jesus adverte a todos que lhe ouviam acerca dos falsos profetas. Quando Jesus conclui a primeira parte do sermão, em que ele está pregando, em que ele está ministrando, ensinando, diz a Bíblia que ele vai descendo do monte, e quando ele desce do monte, um leproso vem ao encontro de Jesus. Quando ele aproxima de Jesus, Jesus cura a enfermidade
Quando você lê o texto, a palavra endemoniado leva-nos a entender que é ninho de demônios. Havia legiões que habitavam no corpo daqueles homens. Jesus libertou aqueles homens e eles ficaram libertos. Observe que quando Jesus chega para libertar aqueles homens que estavam possessos por demônios, os demônios se revoltaram e fizeram um pedido para que saíssem daqueles homens e introduzissem as manadas de porcos que por ali estavam. Porcos no Antigo Testamento e nos dias em que Jesus pregava era símbolo de maldição, símbolo do pecado. Quando os demônios adentraram os porcos, eles se precipitaram nas águas do mar, porque o lugar de demônio é nas profundezas do abismo. Mas aqueles jovens saíram libertos para a glória do nome de Jesus. Jesus termina este milagre de libertação e prega uma mensagem exclusiva para os discípulos em Mateus capítulo 9. Jesus percorria todas as aldeias e todas as cidades e ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho, ele curava todas as enfermidades e moléstias que perturbavam o povo, e vendo a multidão teve grande compaixão, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus disse aos discípulos: a seara realmente é grande, clame ao dono da seara para que envie mais ceifeiros para trabalhar na seara. Jesus, terminada essa escola bíblica, ele institui uma missão e dá uma ordem aos discípulos. É a missão que Jesus dá aos 12. Jesus enviou a eles e lhes ordenou dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, não entrareis em cidades de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, anunciai a salvação, chegado é o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Passado isso, Jesus prega outro sermão sobre o jugo dele que é suave. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Passa-se algum tempo, passa-se alguns dias, Jesus encontra uma multidão e Jesus aproveita o acontecimento em que ele está junto da multidão e ele ensina uma parábola. É a parábola do joio e do trigo. Jesus ensinou a parábola dizendo: olha, o trabalhador veio durante o dia, preparou a lavoura, abriu as covas, plantou as sementes, mas dormindo o dono da lavoura, o proprietário da terra, veio o inimigo e semeou o joio sobre a semente do trigo. Quando cresceram, os trabalhadores chamaram o seu senhor e falou: o senhor quer que nós arranquemos o joio para que não atrapalhe o desenvolvimento do trigo? E o senhor da terra falou: não, deixa crescer juntos, mas no dia da colheita vocês vão primeiro colher o joio, atear a molhos e lançar no fogo, e depois então colham o trigo. Como é que os trabalhadores que trabalhavam na lavoura sabia quem era joio e sabia quem era trigo? Porque são parecidas as plantações. Eu fui estudar sobre o assunto. O joio, ele tem raiz rasa, mas ele tem caule firme. A raiz sendo rasa, ele alimenta da raiz das demais plantas que estão ao seu redor. No caso do trigo, tendo ele raiz rasa, ele alimentava da raiz do trigo, que era a raiz profunda, porém de caule maleável. Olha bem para cá e deixa eu te ajudar. Eu não vim para te ofender, nem também para te exortar, mas joio é aquele que quando você passa com a Bíblia na mão, ele fala para você: eu não vou hoje, mas ore por mim lá, lembra de mim nas suas orações. Pastor, desculpe, mas hoje não dá para ir, mas ore por mim. Pastor, não dá para ir, mas ore por mim e por a minha família. Ô meu irmão, ô dirigente do ciclo de oração, ô professor de escola dominical, justifico a minha ausência. Isso é joio, alimentando da saúde do trigo. Mas o trigo, ele tem raiz profunda.
pé, porque trigo curva diante da majestade do Todo-Poderoso. Trigo adora aquele que vive, trigo adora aquele que reina, trigo presta reverência ao Todo-Poderoso. Jesus, então, ele opera o milagre da multiplicação de pães e peixes. Depois de passados algum tempo, Jesus anda por cima das águas e em mais uma vez ele se revela aos discípulos que estavam em uma embarcação. Diz o texto sagrado no capítulo de número 15 de São Mateus que Jesus opera um milagre na vida da mulher cananeia. Diz o texto sagrado ainda em Mateus capítulo de número 15 que Jesus, saindo dali, ele vai em direção a Jerusalém. E quando Jesus sai dali para ir em direção a Jerusalém, o texto revela que era um propósito exclusivo de Deus para acontecer aquilo que já havia predeterminado para acontecer. Jesus indo em direção a Jerusalém, ele para no meio do caminho, e ali no meio do caminho Jesus prega a segunda parte e a conclusão do Sermão da Montanha. Jesus ensina sobre muitas coisas, ele prega algumas parábolas de acordo com aquilo que ele estava vivendo e vivenciando junto daqueles que lhe ouviam. Quando Jesus termina a conclusão da mensagem que ele pregava, que é o Sermão da Montanha, ele passa por Jericó, e lá em Jericó tinha dois cegos que ficavam assentados à beira do caminho pedindo esmola, mas a audição dos cegos era muito boa e eles conseguiram ouvir, e alguém falou: Jesus o Nazareno está passando por aí. O texto não revela, mas me leva a entender que eles posicionaram de pé e começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão percebeu que em clamar por misericórdia eles estavam perturbando. Foram até a eles e disseram: olha, parem de gritar, parem de incomodar o mestre, vocês estão perturbando a multidão. Mas a Bíblia relata que quanto mais tentavam conter aqueles dois cegos, mais eles gritavam e clamavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, teve íntima compaixão para com eles e perguntou: que queres que eu te faça? E eles, olhando para Jesus, ainda com os olhos cegos, eles falaram: nós queremos ver. E Jesus falou: vê, a tua fé te salvou. E naquela mesma hora eles começaram a ver e seguiam a Jesus por onde que Jesus percorria. Por que eu falei tudo isso até agora? Porque dentro do texto e do tema que foi proposto para esses dias, se nós não falarmos isso de Jesus, nós não estamos entendendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus opera este milagre lá em Jericó, segundo alguns comentaristas, isso era sexta-feira, 8 dias antes da sua crucificação. Jesus sai dali, retorna para a casa de um dos discípulos, e o texto fala que chega o domingo anterior, em que ele seria crucificado na sexta-feira. Quando Jesus retorna para a casa, e ele então está na semana última antes do seu sacrifício no Calvário, diz a Bíblia que quando eles se aproximaram de Jerusalém, a uma cidade chamada Betfagé, e isso era próximo ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo: ide à aldeia, e lá vocês vão encontrar uma jumenta, e junto dela o seu filhote, um jumentinho. Eles estão presos, desatai-os e trazei-o até a mim. Se alguém perguntar por quê, diga que o mestre precisa deles e vai devolver, não vai ficar com os animais. Eles foram e fizeram exatamente
e jogavam no caminho. E na medida que Jesus ia passando, a multidão gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, e toda a cidade de Jerusalém ficou em alvoroço. E alguém começou a perguntar: quem é este que vem assentado sobre esse jumentinho? Alguém responde dizendo, olhando para a multidão e falando: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Reconheceram ele como profeta da Galileia. Quando isso acontece, a Bíblia fala que Jesus então vai para o templo. E quando Jesus adentrou o templo, estava dentro do templo campistas e mercadores que estavam negociando, vendendo e comprando dentro do templo. Jesus pegou a mesa dos cambistas, jogou lá fora, olhou para eles e disse: a casa de meu pai será chamada casa de oração, mas você já tem transformado em covil de ladrões. O texto relata que foram ter com Jesus dentro do templo muitos cegos, muitos coxos e aleijados, e Jesus curou a todos aqueles que ali chegaram, porque onde Jesus está, alguma coisa noite, aguardando, esperando alguma coisa Jesus fazer. Creia tão somente, ele já fez e vai fazer, ele já fez e vai continuar fazendo. É só você permanecer nessa adoração que o milagre vai acontecer aqui nesta noite, no nome de Jesus. O texto relata que os sacerdotes, os principais e os escribas, quando viram aquelas questões em que Jesus estava realizando, operando maravilhas e os sinais que eles faziam, diz a Bíblia Sagrada que os meninos, as crianças que ali estavam, eles continuavam clamando dentro do templo: Hosana ao filho de Davi. Os principais dos sacerdotes, junto dos sacerdotes, eles indignaram e não gostaram do que estavam vendo. Jesus olhou para eles e perguntou: vocês já não leram que é da boca das crianças e das que amamentam é que sai perfeito louvor? Jesus não deixava barato. Diz o texto que quando Jesus termina este culto, em que ele está ali adorando, bendizendo a todo a Deus, bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre, ele retorna para Betânia. Diz o texto sagrado que isso leva-nos a entender que pintou-se o domingo, mas quando Jesus na manhã seguinte retorna para Jerusalém, no meio do caminho ele vê uma árvore de figueira, uma árvore frutífera. Quando ele aproxima dessa árvore, não tem frutos da árvore, ele amaldiçoa a árvore seca na mesma hora, ela não mais produz fruto diante da maldição em que Jesus lançou sobre ela. Os discípulos admiraram, ficaram perplexos, e Jesus falou: se tiverdes fé, como vocês acabaram de ver isso acontecer, não só fareis isso, mas farei coisas maiores. E se vocês derem a ordem a essa montanha, precipita-te no meio do mar, ela lhe obedece. O texto revela que isso já era manhã de segunda-feira, anterior à sexta-feira da crucificação. Jesus retorna então para Jerusalém, e quando Jesus chega lá em Jerusalém, todos esses acontecimentos são relatados e ministrados por Jesus. Dá-se a noite, chega a primeira vigília da noite, eles vão descansar. Quando são despertados pela manhã, em João capítulo 21, no Evangelho de João, capítulo de número 21, Jesus fala: é chegado o tempo em que acerca dele estão ensinando os principais dos sacerdotes, os anciãos do povo e toda a autoridade. Viu Jesus fazer isso? Diz o texto da Bíblia Sagrada que Jesus então não dá muita atenção
falou com eles dizendo: vou fazer-lhes uma pergunta, se vocês tiverem a resposta, eu também direi com que autoridade que faço e quem é que me deu autoridade. O evangelho que João prega e o batismo que ele realiza, ele é do céu ou ele é dos homens? Eles começaram a conspirar entre si. Se nós falarmos que é do céu, ele vai perguntar por que a gente não crê. Mas se nós falarmos que é dos homens, vai ser complicado para nós, porque a multidão tem João Batista como profeta e tem uma estima muito grande por João Batista. Mas eles responderam: nós não sabemos de onde é o batismo de João. Jesus, olhando para eles, falou também: não digo a vocês com que autoridade que faço isso. Termina-se então a terça-feira, Jesus sai dali, e quando ele sai dali, ele vai ao jantar em Betânia. Quando Jesus retorna, o texto fala que isso já era a quarta-feira à tarde. Ele então descansa. A quinta-feira anterior, a crucificação chega, onde o preço da traição, em que Jesus seria traído, começa a ser negociado. Judas procura os principais dos sacerdotes, as autoridades de época, e faz um acordo: se me pagarem ou tiver alguma coisa interessante para me oferecer, eu posso entregá-lo a vocês. Ofereceram a ele 30 moedas de prata para ele então trair o mestre. Ele aceitou a proposta, ele traiu Jesus, fez tudo conforme havia combinado. No evangelho que escreveu São Lucas, capítulo de número 22, a partir de então, os discípulos chegam a Jesus e falam: mestre, onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Porque a sexta-feira da crucificação era dia de Páscoa. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus falou: ide à cidade e lá encontrareis um homem com um cântaro de água nas costas. Os discípulos assustaram, porque os homens não carregavam a água em cântaro. Isso era o ofício das mulheres. Os homens carregavam água em grande escala, usando os animais. Mas quando Jesus dá uma ordem, é necessário obedecer, porque ele é o dono do poder. E se ele mandou, obedeça, porque tudo dá certo. Eles encontraram um homem, falaram para o homem onde é o aposento para nós prepararmos a Páscoa. Mostrou para eles. Eles prepararam tudo conforme Jesus havia ordenado. E quando chega a noite de quinta-feira, em que Jesus chegou junto dos demais discípulos, e ali foi Jesus então ministrar a Páscoa, dando instituição à Santa Ceia. A Bíblia fala que Jesus senta, estende a sua toalha, lava os pés dos discípulos e falou com eles: eu fiz isso para convosco, para que façais uns pelos outros. Exemplo de humildade, exemplo de servidão que Jesus estava ensinando. Quando então Jesus ministrando a Páscoa e a Santa Ceia, diz o texto sagrado que chega uma mulher e derrama sobre Jesus um vaso de alabastro, uma especiaria de unguento riquíssima, de grande valor. Alguns dos discípulos se impressionaram com aquilo, mas por que tamanho desperdício? Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus falou: olha, essa mulher, ela não me tem perto dela todos os dias, vocês não me têm para sempre todos os dias. Os pobres, eles estão aí todos os dias. Vocês não conseguiram entender que essa mulher, o que ela acabou de fazer foi preparar o meu corpo para aquilo que eu vou passar. Eu preciso ser preparado, e foi o que ela fez. Agora, quando ela fez isso, vocês ficaram perturbados e não entenderam, mas ela fez isso, e por onde quer que o evangelho do reino for pregado, vai fazer menção da atitude dessa mulher. Terminado aquele culto, Jesus
Pedro falou: Jesus, comigo isso não acontece. Jesus olha para Pedro: olha, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Jesus, deixa eu falar um negócio para o Senhor. Eu sou Pedro, e ainda que seja necessário morrer com o Senhor, eu estou disposto. Os demais discípulos concordaram com Pedro e foram em direção a Jesus, lá para o Monte das Oliveiras. Jesus começou a orar, e na medida que Jesus vai orando, a sua alma vai agonizando. Jesus termina o primeiro período de oração. Quando ele volta, os discípulos estão adormecidos. Jesus os desperta, os exorta e volta uma segunda vez para a oração. O texto relata que uma segunda vez, quando Jesus dá um tempo na oração e volta nos discípulos, eles novamente estão adormecidos. Jesus falou: é chegada a hora, vigiai, orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em uma terceira vez, quando Jesus volta para a oração e a sua alma está agonizando, Jesus começa a suar. Diz o texto sagrado que as suas gotas se transformaram em sangue. Ao invés de ele suar água, ele começou a suar sangue. A medicina moderna chama este comportamento de hermatibrose. É o comportamento de um estado de estresse em alta elevação, quando os vasos sanguíneos são dilatados e ao invés de sair água, sai sangue. Passado este momento, Judas Iscariotes, que já havia negociado para trair Jesus, ele chega com os soldados romanos, ele dá um beijo no rosto de Jesus e entrega Jesus para ser crucificado. Pedro, revoltado, lançou mão da espada, cortou a orelha do soldado, e Jesus falou: guarde a espada, Pedro, porque aquele que lança mão da espada, ao fio da espada morrerá. Jesus pega a orelha, opera um milagre de colocar a orelha de volta no lugar, e eles então prendem a Jesus. Os discípulos ficam à distância, levam Jesus para passar por um julgamento sórdido e ilegal. A vigília da noite já estava acontecendo, e a ordem dada era que, depois do fechamento do expediente, ninguém mais poderia trabalhar. Mas julgaram a Jesus, condenaram a Jesus. Agora os soldados romanos, ele começa uma série de açoites a Jesus. Diz o texto que jogaram sobre Jesus a capa e uma cana, que é um instrumento cilíndrico de madeira que estava ali. Eles pegavam essa madeira e batiam na cabeça de Jesus, cuspiam no rosto de Jesus, tripudiavam do nosso mestre e ainda riam dele e diziam: diga quem foi, quem te bateu, fala quem foi que te cuspiu, fala quem foi que fez isso. Mas a Bíblia fala que, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, por amor à minha alma, por amor à sua alma, ele não abriu a sua boca. O texto relata que tinha uma coroa de espinho preparada. Colocaram a coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus. Um dia desses eu ouvindo um pregador dizer que viajou em Israel, e o rabino, que era o guia turístico da viagem, levou eles a uma aldeia, e nessa aldeia tinha uma árvore com espinhos, e o guia falou: olha, é provável que fora desses espinhos que confeccionaram a coroa que colocaram em Jesus. Pastor Ramon diz o pastor que ele cortou um espinho da árvore e espetou o seu dedo menor, pastor Francisco, da mão esquerda. Disse ele que o dedo dele ficou dormente por várias horas. Agora imagine uma coroa de espinhos com um resultado desse cravado na fronte de Jesus, sobre a sua cabeça.
A Bíblia revela que tinha uma cruz pesada para ele carregar. Ele começa a arrastar aquela cruz pesada pelas ruas pedregosas de Jerusalém. Em um dado momento ele não mais suporta o peso da cruz e ele cai. Ele caiu não é porque ele não aguentava, ele caiu para mostrar para mim e você que dependendo dos outros faz parte da caminhada espiritual. E quando Jesus cai e não suporta o peso da cruz, os soldados romanos impelam um homem chamado Simão Cirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz. Quando chegam no alto do Gólgota, depois de muitas chicotadas, depois de muitas bofetadas, depois de cuspirem nele, de maltratarem ele, eles pregam Jesus na cruz. E a Bíblia fala que os soldados agora não pegam a cruz, amarram uma corda nela, e em uma atitude juntos, eles descem a cruz até o buraco que estava preparado no alto do Calvário. Isso era próximo da hora sexta, ao meio-dia. O texto revela que ofereceram para ele uma esponja emudecida de vinagre, mas ele não tomou. Olhe para cá que eu tenho um detalhe para te contar. Depois que ele estava todo ensanguentado, feridas abertas por causa dos chicotes, o soldado romano pega uma lança e ele já pendurado na cruz, dá-lhe uma lança no seu lado, abre-lhe uma ferida. O comentarista fala que quando Jesus respirava, conseguia ver os órgãos internos inflar dentro da sua caixa torácica. Um dia desses, eu lendo sobre o assunto, eu descobri o tamanho daquela ferida que a lança causou do lado de Jesus. E quando eu li aquilo, irmã Rosângela, ainda bem que eu estava sozinho, porque as lágrimas rolaram no meu rosto. E na medida que eu fui lendo o artigo do comentarista, disse ele, pastor Pereira, que a ferida causada por aquela lança do lado de Jesus era do seu tamanho, porque você estava perdido, mas Jesus te encontrou. Ela era do meu tamanho, porque eu não sabia o que fazer, mas Jesus me abraçou. Ele te abraçou, e o tamanho daquela ferida é o tamanho de você, é o tamanho de cada um de nós. Por isso adora Ele. O texto ainda relata, Jamário, aconteceu dois fenômenos inexplicáveis. Meio-dia, a energia do sol acabou, não houve mais luz na terra. Diz o texto sagrado que houve intensas trevas até 3 horas da tarde. O segundo fenômeno que aconteceu foi um terremoto de magnitude ainda inexplicável. A terra tremeu, a natureza reagiu com a morte do nosso Salvador. A Bíblia fala que nessa hora o pescoço de Jesus tombou. Quando o pescoço de Jesus tombou, escreveram-se os Salmos de número 18. Jesus não suportou em ver o seu filho padecendo no alto do Calvário. Ele assentou nas asas de um querubim e deu a volta em torno do universo. Foi aí que eu descobri porque houve escuridão na terra. Quando Deus, assentado nas asas de um querubim, dá uma volta em torno do universo, Ele passa na frente da lua, e a lua presta-se reverência. Mas quando o Criador passa de frente ao sol,
Eu desconfio que quando a Bíblia relata a morte de Jesus, e eu termino aqui, isso trouxe inspiração para muitos escritores, comentaristas e pregadores, porque quando Jesus morre, a Bíblia fala que José de Arimateia, ele era senador, e ele pediu permissão para tirar o corpo de Jesus e guardar em uma sepultura. Foi decretado que Jesus morreu, assinaram um atestado de óbito, e é nessa hora que eu digo que alguém usou o momento de inspiração. E quando eu estava lendo o texto e buscando a ajuda do Senhor, eu me deparei com um poeta que escreveu uma poesia em 1886. Um poeta francês escreveu o seguinte: disse ele que a grande graduação chamada Rocha, um dia ela estufou o peito e disse: eu sou mais forte, ninguém pode me deter. Porém a inteligência do homem, criado dentro de uma funilaria, criou o ferro esmiuçou a rocha e disse: eu que sou mais forte, pois eu esmiucei a rocha. Quando o ferro afirmava que era mais forte, lá vem o fogo. O fogo, na sua escala geral, ele derrete o ferro. O ferro bradou: deixa registrado, porque agora eu sou mais forte. Desce o ferro que esmiuçou a rocha. Quando o fogo achava que era forte, lá vem a dona água. A água apagou o fogo e disse: eu que sou mais forte, eu apaguei o fogo que derreteu o ferro que esmiuçou a rocha. Quando a água pensava que ela era mais forte, lá vem o sol seca a água, estufa o peito e diz: eu sou mais forte. Mas o sol, ele não imaginava o que vinha depois, e aí ele falou: eu venci a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que esmiuçou a rocha. Mas quando o sol pensava que era mais forte, lá vem a nuvem tapou o sol. Quando a nuvem tapa o sol, eu sou mais forte, venci o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que esmiuçou a rocha. Quando então a nuvem pensava que era mais forte, lá vem o vento, arrastou a nuvem. Agora quem é mais forte sou eu, o vento, porque eu arrastei a nuvem que tapou o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que apagou e esmiuçou a rocha. Quando o vento pensava ser mais forte, ele dá de cara com a montanha, tirou a força do vento. Agora a montanha diz: eu sou mais forte, tirei a força do vento. O vento que arrastou a nuvem que tapou o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que esmiuçou a rocha. Mas a montanha não sabia que o homem com as suas máquinas tem um causador produtivo, e ele consegue destruir uma montanha através das máquinas, e ele derruba a montanha. Agora o homem pensa ser ele mais forte. Disse ele: eu sou mais forte porque eu venci a montanha que cercou a força do vento, o vento que arrastou a nuvem que tapou o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro, e o ferro que esmiuçou a rocha. Mas antes que o homem esperasse, lá vem a dona morte. Matou homem, matou mulher, matou profeta, matou ancião, matou o servo de Deus, matou o desviado. E a dona morte agora pendura o crachá e diz: eu que sou mais forte. Mas a dona morte não esperava que na manhã de domingo a irmã Maria pegaram algumas especiarias e a levaram ao túmulo onde guardaram o corpo de Jesus. Quando elas chegaram lá, existiam 2 anjos que estavam assentados em cima da pedra, e eles chegam e falam: irmã Maria, aleluia.
aleluia. Do que é que a senhora está precisando, irmã Maria? Ela olha, mas foi aqui o que, irmã Maria? Foi aqui que guardaram o corpo de Jesus? Foi, irmã Maria, mas eu tenho uma notícia. Nessa noite, Ele te chama, Ele ressuscitou, Ele é aquele que está vivo, assentado à direita de Deus o Pai, e Ele intercede por nós. Ainda há lugar, Ele ainda te ama, Ele ainda te chama, Ele está pronto para te receber, Ele está pronto para te ajudar. Aceite a Cristo, não deixe para amanhã, Ele está aqui para te receber e para te ajudar. Se você está pensando, continue pensando, mas não demore muito, se decida logo, porque muito em breve o arrebatamento vai acontecer e a igreja vai subir em direção ao céu. Enquanto a irmã Verônica agora, eu oro por você. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, aqui está a noiva do Cordeiro. Jesus não é desejo nosso iniciar o congresso sem que sobre a salvar almas. Nós estamos aqui prontos para receber e ajudar aqueles que vierem para o Senhor. Mas durante a palavra de Deus, na condução deste culto, eu quero te pedir, venha ministrar uma glória sobrenatural aqui neste lugar. Permita a Deus agora que uma unção do céu comece a ser derramada sobre cada vaso, e aquele que é batizado no Espírito Santo, enche ele, renova ele. Aquele que ainda não é batizado, batiza ele em Jesus. Enquanto a igreja adora, o teu Espírito Santo, Jesus, tem liberdade para operar. Portal dos Sinos.